Olá, meus amigos, vamos falar agora sobre o risco país. Basicamente, é quanto risco você tem a investir no país. No caso, vamos falar do Brasil, né, que é o risco Brasil. Ele é o risco que os investidores têm aqui quando eles veem a situação fiscal e a situação orçamentária do Brasil, né? Então, quando o Brasil fala que não vai pagar alguma dívida, ele põe em risco todo o seu status que ele tem perante os estrangeiros. Quando o estrangeiro ele faz um swap, né? Que swap é troca. Ele faz um swap da sua moeda pela moeda brasileira, ele está trocando a taxa de juros da moeda dele pela taxa de juros do Brasil, que é o nosso CDI, né? O nosso Selic. A Selic é considerada a taxa de juros livre de risco do país. Então, quando você investe no país, no mínimo você tem que tirar a Selic. Então, o dinheiro parado em qualquer coisa que rende menos que a Selic é prejuízo. Todo mundo sabe, os estrangeiros em especial, né? Então, quando eles fazem essa troca, eles têm que saber que o risco de investir no Brasil, eles têm que receber algo a mais do que o que eles ganhariam deixando lá, porque eles têm o risco cambial, né? Que eles trocando a moeda, então eles têm que receber mais. Quando eles vêm investir no Brasil, existem vários medidores para esse risco, que é MBI, que é esse Emerging Market Bond Index Plus, que é utilizado para calcular quais são o indexador dos tesouros dos mercados emergentes e quanto que eles valorizam ou desvalorizam de acordo com o risco desses mercados. O JP Morgan ele cria esse MBI para descobrir, para nivelar qual que é a possibilidade daquele país dar um calote ou não. Por exemplo, a Argentina aconteceu, por exemplo, a Venezuela, né, são países que estão aqui próximos de nós, que tem um índice baixo, né? O Brasil ele tem um índice até que é bom, mas a situação fiscal não está agradando. O retorno do título e tem caído mais com a taxa de juros caindo, então esse índice ele não reflete totalmente a realidade do mercado. O Brasil está numa situação bem turbulenta, politicamente e fiscal, né? Por causa da pandemia houve um excesso de gastos, não sabemos como vai ser os pagamentos, está tendo dificuldade para fazer a rolagem da dívida desse ano, o próximo. Provavelmente em abril de 2021 a dívida deve explodir, o teto dos gastos, está previsto já esse dano, o mercado está precificando isso com a venda massiva e as bolsas caindo, porque o Brasil estourando o teto quer dizer que não tem uma organização e não tem segurança, então quem investe o dinheiro aqui, quem põe o dinheiro no Brasil não está seguro investindo no Brasil. Por isso que tem essa situação, e esse índice ele mede qual que é a sensibilidade de cada um dos países, né? No caso, vocês devem ter visto alguma dessas imagens, país recebe grau AA+, ou B+, ou AC+. Basicamente, acima de B para cima é bom pagador e o risco de calote é C para baixo. Mas você pode ver que tem a Fitch, a Standard Poor's e a Moody's, são as três maiores agências de risco que existem, né? E elas fazem, não somente, aqui estou falando de governo porque o slide eu peguei de uma imagem dessa, mas eles fazem essas análises de risco de títulos, de CDB, CDI, LCI, dos títulos de banco, empresas, debentures, são bons, tem risco de calote. Elas calculam o risco. Então, quando você vai comprar uma debenture de uma empresa aí, estamos pensando na empresa Petrobras. Bem, a chance da Petro quebrar é difícil. Brasil, maior sócio, vai impor dinheiro do imposto, né, se tiver que salvar ela. Então, é uma empresa difícil de quebrar. Ela deve ter uma categoria boa, né? Agora, se pega uma empresa privada, tipo Livraria Cultura, né, que faliu essa semana, eu acho que foi essa que faliu. Tipo, as pessoas não estão comprando mais livros quanto antes, elas tinham muito acervo físico, não tanto digital, né? Então ela é uma empresa que emitiu debenture para pagar por dívida e os investidores compraram uma taxa alta, né? Porque quando maior o risco, maior a taxa. E a empresa faliu. Esses investidores, acredito que não vão ver o dinheiro deles, porque quando uma empresa ela emite títulos, essas debentures, elas são quirografárias. Então tem uma ordem de pagamento das dívidas, né? Que primeiro vai para o imposto, governo, trabalhista, governo, imposto. E por último, se sobrar vendas diversas, né? Credores de empresas, distribuidores. E por último, se sobrar, vai para o quirografário. Ele é o último na lista e ele é o debenturista. Então quando o cara compra uma debenture,
ele não é sócio da empresa. Existem debêntures conversíveis em ações, mas vamos falar dela especificamente quando chegar nas debêntures. Mas a maior parte é debêntures simples que não tem esse título. Então varia da empresa. O risco ele é calculado e vocês vão, a partir dessa nivelação, eu vou deixar uma tabelinha para vocês acompanharem no anexo ali, para vocês verem como funciona esse nível de cálculo e como essas 3 empresas elas trabalham, né? Basicamente é essa parte do risco de default.